Muito bem, essa questão da Unicamp 2022 vai falar para a gente sobre cladograma, sobre filogenia, ou seja, a relação de parentesco evolutivo entre diferentes organismos, ok? Ela vai perguntar para a gente o seguinte, ó, a partir desse cladograma que está representado aqui, é correto afirmar que os beta-coronavírus de o quê? De qual grupo de animais são aparentados, formam um grupo irmão com os nossos beta-coronavírus? Então, olha só. Aqui eu tenho uma árvore, que todos esses que são apresentados aqui são beta-coronavírus, ok? Muito bem, o que a gente precisa saber agora é qual é o grau de parentesco que existe entre esses organismos aqui. A gente não precisaria ler o enunciado para resolver essa questão. Então, a primeira coisa a se pensar é grupos irmãos, né? Então, a gente precisa ter essa relação aqui. Precisamos ter um ancestral comum. Essa é a ideia de grupos irmãos, um ancestral comum com esses outros que vão ser apresentados aqui. Vamos dar uma olhadinha no que nós estamos vendo. Então, ó, os artiodáctilos, que são os bovídeos e outros animais que têm 2 dedos, né? São os grupos irmãos de HCOV4408 e SARS-CoV-2 de humanos. Vamos ver. HCOV4408 está aqui, né? Então, nós temos aqui HCOV4408, um grupo irmão com os artiodáctilos, beleza. Agora, SARS-CoV-2, vamos dar uma olhadinha aqui. SARS-CoV-2 está aqui. Bom, não temos nenhum bovídeo aqui, artiodáctilo, no grau de parentesco, então não pode ser. Morcegos são os grupos irmãos de SARS-CoV-2 e OC43. Vamos dar uma olhadinha aqui. No OC043, ó, morcegos seriam um grupo irmão. A gente não tem nenhum morcego aqui nesse parentesco com esse tipo de vírus aqui, então não pode ser, errado. Os artiodáctilos são um grupo irmão, são os grupos irmãos de SARS-CoV. SARS-CoV tá aqui. Temos artiodáctilos aqui? Não, né? Não é um grupo irmão. Do SARS-CoV-2, vamos ver, também não, e do MERS-CoV também não forma um grupo irmão. Os morcegos são os grupos irmãos de SARS-CoV, vamos ver, SARS-CoV, temos aqui, morcegos no nosso grupo irmão. SARS-CoV-2 aqui, temos morcego no nosso grupo irmão, temos um ancestral comum aqui, e MERS-CoV de humanos, MERS-CoV, temos morcego aqui como um grupo irmão. Então, os morcegos são os grupos irmãos dos nossos coronavírus, ok? Então, resposta correta, alternativa D.
Vamos resolver essa questão da Unicamp 2022 que diz o seguinte: vacinar-se é um ato necessário de proteção individual e coletiva. Vamos falar sobre vacinas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o princípio tecnológico da vacina e a resposta imune induzida no organismo vacinado. Perfeito, vamos analisar as alternativas. O DNA sintético induz a produção da proteína spike do SARS-CoV-2, que estimula a produção de antígenos pelo sistema imune. Não. Um DNA, ele induziria a produção de um RNA mensageiro, antes de induzir a produção de uma proteína. Errado. O adenovírus, como um vetor replicante, carrega o gene da proteína spike do SARS-CoV-2 e induz a produção de um anticorpo. Não. Na verdade, o que acontece se ele carrega o gene da proteína, ele vai precisar induzir a transcrição desse DNA. É isso que precisaria acontecer, a transcrição. Então, aqui está errado. Por outros motivos também, mas por enquanto este basta. A partícula viral ativa do SARS-CoV-2 possui no capsídeo a proteína spike, que induz a produção de antígenos pelo sistema imune. Então, olha só, a gente não introduz a partícula viral ativa numa pessoa. A vacina não é a partícula ativa, é o vírus inativado. Então, tá errado. O RNA mensageiro sintético fornece instruções ao organismo para a produção da proteína spike. Então, o RNA mensageiro, ele vai... O RNA mensageiro, aqui, ele vai induzir a produção da proteína do SARS-CoV-2, o que estimula a produção de anticorpos pelo sistema imune. Exato, o organismo percebe a presença dessa proteína e produz então os anticorpos pelo sistema imune. Alternativa correta, a alternativa D.
Muito bem, galera do Missal, vamos resolver essa questão da Unicamp de 2022, que vai falar sobre radiação infravermelho e uma fake news que estava rolando aí um tempo atrás em relação aos termômetros que foram utilizados na pandemia. Então, uma fake news dizia que o termômetro infravermelho causava dano à glândula pineal. A glândula pineal que fica localizada aqui no interior do nosso cérebro. Então, olha só. A questão pede que a gente possa analisar, assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas desse excerto aqui abaixo. Vejamos. O termômetro capta a radiação infravermelha emitida da superfície da fronte, ou seja, da testa, sendo unicamente um sensor de temperatura. Ponto. Localizada no interior do cérebro, a glândula pineal faz parte de qual sistema, jovens? Sistema endócrino ou nervoso? Bom, tu pode pensar, ela está no interior do cérebro, então é o sistema nervoso e tal. Mas ela é uma glândula. As glândulas fazem parte do sistema endócrino, então podemos eliminar a B e podemos eliminar a D também. E é responsável pela liberação de quê durante a noite? Qual é o hormônio que essa glândula libera durante a noite? Ocitocina? Bom, a ocitocina tem relação com a contração do útero, com a contração da mama e o vínculo, né? Não parece ser muito ligado com a noite. Agora, a melatonina é o hormônio do sono, que vai fazer a gente sentir sono no momento adequado do dia. Algumas funções dessa substância estão relacionadas à modulação dos padrões do quê? Do ciclo circadiano, ou seja, do nosso ciclo de vigília e de alerta, do alerta, né? De vigília e de sono. Ou seja, a gente vai regular quantas horas por dia nós ficamos acordados, quantas horas por dia nós acabamos dormindo. É isso que a melatonina regula. E a regulação também da reprodução. Então a nossa alternativa correta é a alternativa A, aqui neste caso.